Olá, amigos. Na aula anterior, vimos o conceito inicial de saúde e como ele se estende aos vários aspectos do ser humano. Hoje, vamos abordar o homem integral. Então, o homem integral, nós temos diversos níveis que poderíamos dividir. O nível biológico, o nível emocional, o nível energético, o nível relacional e o nível espiritual. Durante este ciclo, nós vamos abordar gradativamente cada um desses níveis. O nível biológico é aquele mais evidente, que é o nível do corpo físico, aonde a medicina tradicional se ocupa em combater as doenças que se originam e atacam o corpo físico. No nível emocional, nós temos as doenças do psiquismo, que temos as doenças mentais, as doenças neurológicas e as doenças psicológicas, as doenças ligadas ao outro nível, que é o nível relacional, aonde aí necessitamos da ajuda e do trabalho dos terapeutas, dos psicoterapeutas, dentro das diversas correntes, fazendo com que o ser humano entenda aonde estão os seus conflitos, quais as raízes que levam a esse sofrimento emocional. No nível energético, aí já abrimos uma conceituação do que denominamos de medicina vibracional, ou medicina energética, ou medicina holística, que é uma ampliação dos limites das fronteiras do ser humano. Então, o ser humano não se restringe apenas ao corpo físico, ele também tem todo um campo energético que vai influenciar e se interrelacionar com o nível físico. E por último, e mais abrangente, nós temos o nível espiritual, ou seja, nós somos uma essência, um espírito que está momentaneamente, transitoriamente, ocupando um corpo físico. E dentro desta abordagem, nós temos que levar em conta todos esses fatores. Nunca poderemos ver o ser humano apenas num dos seus aspectos. Eu costumo brincar dizendo que esses 4 aspectos são os 4 pés de uma cadeira. Poderíamos nós dizer que um dos pés é mais importante do que o outro? Obviamente não. Todos os pés têm a sua importância. Se retirarmos um dos pés da cadeira, a cadeira não vai se manter equilíbrio e a pessoa vai cair da cadeira. Então, esses 4 aspectos têm que ter um equilíbrio entre si. É isto que conceituamos como uma visão integral do ser humano, dos seus aspectos espirituais, emocionais, físicos e energéticos. Qual deles é mais importante vai depender do momento. Então, se alguém vem ao consultório com uma queixa de uma úlcera gástrica sangrando, evidentemente que neste momento os aspectos físicos vão ganhar prioridade na avaliação deste indivíduo. Entretanto, nós não podemos deixar de entender que este indivíduo que está com seu estômago físico transitoriamente danificado, ele pode ter um aspecto emocional desequilibrado, ele pode estar deprimido, ansioso, ele pode estar com seus campos energéticos desequilibrados, ele pode estar com o seu aspecto espiritual
em desequilíbrio, sofrendo influências de espíritos obsessores, ou trazendo padrões de vidas passadas que lhe influenciam. Então, tudo isso tem que ser considerado, ressaltando que a importância para o momento é o aspecto físico, visto que ele está com a sua úlcera sangrando. Então, necessita de uma intervenção, às vezes até de uma cirurgia. Então, muitas vezes as pessoas acabam sendo radicais na sua compreensão. Uma coisa não exclui a outra. A visão holística, ela se utiliza de todos os recursos como ferramentas para o momento adequado da pessoa. Então, uma visão holística, ela não é preconceituosa, ela encampa todos os aspectos do ser humano e aceita todas as ferramentas, desde que empregadas na hora certa e com a intensidade adequada. Dentro dos aspectos que colocamos, nós podemos fazer este gráfico, entendendo que o ser humano se constitui dessas três estruturas. Aquele cilindro amarelo é a essência, é o espírito. Depois nós temos a rodear, a permear a essência, corpos sutis de energia, que nós vamos ver na sequência das nossas aulas. E por último, nós temos o corpo físico. Então é importante nós entendermos que essas estruturas, elas estão em constante integração, uma influenciando a outra. Então, dentro desse conceito, nós vamos ver que o ser humano está no que eu chamo de um equilíbrio dinâmico, porque este equilíbrio nunca é perfeitamente estável e definitivo. O indivíduo alcança um equilíbrio, daqui a pouco algum fator promove o seu desequilíbrio, ele corre atrás até encontrar novamente o equilíbrio e vai assim sucessivamente, alternando fases de equilíbrio e de desequilíbrio. Evidentemente, esse equilíbrio vai ser mais duradouro na medida em que ele compreender essas interações. Então, o nível espiritual ou o nível mental, o nível energético e o nível físico. Então, por exemplo, o nível físico. Se nós observarmos aquele exemplo que eu dei, do indivíduo chegando ao consultório com queixas de uma úlcera gástrica sangrando. Evidentemente, ali está uma lesão já detectada por exames, comprovada no campo físico deste indivíduo, que vai merecer por parte dele um tratamento, seja através de medicamentos, seja através de cirurgia, enfim, a medicina vai cuidar deste nível físico, que é o primeiro nível, o nível básico. Entretanto, se este indivíduo não modificar certos padrões, ele não vai conseguir atingir o que chamamos da saúde integral. Por quê? Porque vocês nunca viram, por exemplo, um estômago raivoso, um fígado ciumento, um rim colérico. Os órgãos, eles não são o suporte dos sentimentos. Os sentimentos são gerados na essência, na alma do indivíduo. Então, se o indivíduo não muda o seu padrão, imagine que este exemplo, o nosso paciente com a úlcera é uma pessoa muito preocupada em acumular bens, em ganhar dinheiro, muito estressada, só vê esse aspecto. Se ele não mudar este padrão interior, que é da essência dele, ele vai continuar exprimindo estímulos doentios para o seu campo energético, que, por sua vez, vão determinar
que esse estímulo possa cair no corpo, originando mais uma doença. Então, quando este indivíduo é curado, vamos dizer que ele tenha feito uma cirurgia, ele ficou curado daquela úlcera. Mas se ele não modifica os seus padrões, daqui a um tempo, 1 ano, 2, qualquer que seja o tempo, o seu corpo físico vai apresentar novas lesões. Por quê? Não houve uma mudança interna. É muito importante a compreensão desse conceito, porque dentro da nossa sociedade materialista, nós olhamos apenas o resultado do corpo físico. Então, é como se nós não tivéssemos uma responsabilidade pela nossa saúde. Como se, por exemplo, o nosso corpo físico fosse um carro. E aí nós levamos o carro na oficina e falamos para o mecânico: olha, você dá uma revisada no freio, troca o óleo, que depois às 6 horas eu venho pegar. É como se nós delegássemos o poder de cura do nosso corpo doente para o médico, para o terapeuta. E nos eximimos assim da nossa responsabilidade. Dentro de uma visão integral, isto não pode acontecer, porque nós percebemos que nós somos responsáveis pelos padrões que vão determinar o nível energético, que por sua vez vai determinar a qualidade do nosso físico. Tá? É interessante observar que neste nível energético é o campo de ação das chamadas terapias vibracionais, a acupuntura com seu sistema de meridianos, a homeopatia, a terapia com essências florais, a cromoterapia, enfim, uma série de terapias que existem hoje e que estão se consolidando cada vez mais, trabalham no nível energético. Por quê? Se nós equilibrarmos o nível energético, nós vamos fazer com que menos impulsos desequilibrantes desçam para o nosso corpo físico. Desta maneira, melhorando a qualidade da nossa saúde. E por último, nós ressaltamos a importância do nível espiritual. Por quê? Porque mudando esses padrões, tendo consciência de que o poder de direção da nossa vida, da nossa saúde, está em nossas mãos, nós poderemos criar, nós vamos ver nas aulas subsequentes, algumas rotinas que, se bem empregadas, vão trazer para o nosso viver uma qualidade de vida melhor e também uma saúde integral. Então, percebam que esses níveis, eles estão em constante interação. E desta maneira, nós podemos dizer que o homem integral, ele é constituído desses diversos níveis e tem a consciência de que ele atua em diferentes vibrações, em diferentes dimensões. O ser humano possui uma dupla natureza, a natureza física, que nos identifica com os nossos irmãos da escala animal e, portanto, está sujeita a todas essas influências, e a nossa natureza de ordem espiritual, que nos identifica com o nosso propósito mais elevado de caminhar para situações espirituais cada vez mais superiores. Então, esta seria a visão do que nós temos e entendemos como sendo o homem integral. Agradeço e vamos dar continuidade na próxima aula sobre o tema da saúde integral.